E se tudo que você acredita sobre o começo de tudo estivesse apenas na superfície? E se o livro que abre a Bíblia não for apenas uma história de origem, mas um mapa muito profundo sobre Deus, o homem e o destino de toda a realidade? O livro do Gênesis, ele não começa com o homem, ele começa com Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse verso ele não é apenas uma introdução do livro, mas ele é uma declaração ontológica radical. Antes de qualquer coisa existir, Deus já era. Isso muda tudo, porque significa que a realidade não é autônoma, não é fruto do acaso, mas depende de uma mente eterna, pessoal e intencional. Nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, vemos dois relatos complementares da criação. Não são tradições, mas perspectivas diferentes. O primeiro apresenta Deus como um soberano cósmico, o organizador, e ele está ali organizando o caos. A sua palavra é o agente criador. Já o segundo, ele aproxima o leitor, mostrando Deus formando o homem do pó e soprando nele o fôlego de vida. Aqui nós já temos uma antropologia do livro de Gênesis. O homem é ao mesmo tempo pó e sopro, matéria, e ele é o próprio Espírito. Por quê? Porque Deus soprou sobre ele o fôlego de vida e ele passou a ser uma alma vivente, não ter uma alma. Então, portanto, o homem ele é finito e ele é portador do próprio Deus nele. E Deus o faz à imagem e semelhança. Então, o homem, ele já aqui no início, nós já percebemos que o homem ele é a imagem e semelhança de Deus. Agostinho, ele diz o seguinte: nos fizestes para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Essa inquietação, ela começa aqui no livro de Gênesis. O homem foi feito para Deus, mas então algo acontece. Gênesis 3 muda o rumo de toda a história, exatamente a queda. Não é apenas um erro moral, é uma ruptura ontológica. A serpente introduz dúvida. Foi assim que Deus disse? O problema começa na distorção da palavra de Deus. O pecado entra não só como desobediência, mas como uma tentativa autônoma do homem querer ser o próprio Deus. O homem tenta usurpar o lugar do Criador e o resultado é imediato: vergonha, medo, separação. Aquilo que era a comunhão vira a fuga. Aqui surge o primeiro lampejo do Evangelho. Deus diz que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esse verso ele é conhecido como proto-evangelho, o primeiro anúncio da redenção. Desde o começo, Deus já aponta para o fim. Tomás de Aquino afirma que Deus permite o mal apenas porque é poderoso e suficiente para tirar dele um bem maior. Gênesis começa com a criação perfeita, passa pela queda, mas já aponta para a redenção. A partir daí, o pecado se expande. Em Gênesis, no capítulo 4, nós vemos o primeiro resquício, o primeiro ato, a primeira mancha clara do que é o pecado. Nós vemos Caim e Abel. O primeiro homicídio é revelado aqui. O problema não ficou no Éden, ele entrou no coração humano. Deus diz a Caim: o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra você, mas você deve dominá-lo. Em Gênesis, capítulo 4, verso 7, aqui nós vemos
a luta interna do homem. Em Gênesis 6, a corrupção é tão grande que Deus ele decide julgar a terra com o dilúvio. Mas no meio do juízo, a graça, Noé encontra favor diante de Deus. A arca não é apenas um barco, é um símbolo de salvação em meio ao juízo. Depois do dilúvio, Deus faz uma aliança, o arco no céu, um sinal de misericórdia, mesmo diante da persistência do pecado, mesmo diante do homem querendo sempre estar longe de Deus. E Deus aqui ele reconcilia a humanidade com ele por meio desta aliança. Ele tenta fazer esse relacionamento entre homem e Deus. Mas no capítulo 11 de Gênesis nós vemos novamente o orgulho humano na terra. E agora nós passamos para o relato da Torre de Babel. O homem tenta alcançar o céu por suas próprias forças. Deus desce, não para aplaudir, mas para confundir. Isso mostra que a unidade sem Deus não é redenção, é rebelião organizada. Então, em Gênesis capítulo 12 acontece uma virada fundamental em toda a história do livro de Gênesis. Abraão, aqui começa a história da redenção de forma mais específica. Deus diz: em você serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Isso não é apenas uma promessa pessoal para Abraão. É uma promessa que se trata de algo que vai muito além da salvação da própria humanidade. João Calvino, ele dizia que a verdadeira fé é confiar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece o contrário. Abraão é o exemplo disso. Ele sai sem saber para onde vai, mas confiando em quem o chamou. A partir de Abraão, seguimos com Isaac, Jacó e José. Em Jacó, nós vemos um homem sendo transformado. Ele luta com Deus e sai mancando, porque encontros reais com Deus deixam marcas. José, por sua vez, mostra a providência divina. Vendido como escravo, justiçado, preso, mas elevado ao governo do Egito. E no final, ele declara: vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis capítulo 50, verso 20. Esse verso resume o livro inteiro. Gênesis é sobre um Deus que cria o homem que cai e um plano que continua. Nada escapa da soberania divina. Na prática, o que isso significa para nós? Significa que nossa vida não é aleatória. Significa que o pecado ele é algo sério, mas a graça é muito maior. Significa que Deus ele está escrevendo uma história e você está dentro dela. Gênesis nos confronta com perguntas muito profundas. Quem é Deus? Quem somos? Por que o mundo está quebrado? E existe esperança? A resposta começa aqui, mas não termina aqui. Porque o Deus de Gênesis é o mesmo que ao longo da história cumpre suas promessas. E agora, eu te pergunto, você está tentando construir sua própria Babel ou está disposto a confiar na promessa como Abraão? Se você gostou desse vídeo e gosta de vídeos como esse, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, porque nós temos vídeos como esse. Nós estamos iniciando aqui essa série, que é uma série de panorama bíblico. Nós vamos publicar todos os meses um vídeo sobre
um livro da Bíblia. Esse aqui é o nosso primeiro livro de Gênesis. No próximo mês nós vamos falar sobre o livro do Êxodo. Além disso, nós temos vídeos todas as semanas, 2 vídeos por semana. E temos shorts, vídeos curtos, todos os dias. Fica com Deus. Tchau. Deus abençoe.